Olá pessoal, bem, nossa videoaula de hoje trata sobre o efeito do exercício físico e o HDL colesterol na obesidade. O HDL colesterol é mais conhecido popularmente como colesterol bom, portanto, níveis aumentados de HDL colesterol seriam benéficos à saúde porque ele tem uma função cardioprotetora, portanto, ele diminui a incidência de doenças cardiovasculares. Bem, 23% da carga mundial para doença cardíaca isquêmica é atribuída à obesidade. Portanto, a obesidade é um fator de risco importante para o aumento das chances da doença cardíaca isquêmica. E o que é que nós podemos fazer para diminuir tanto a incidência da doença cardíaca isquêmica quanto da obesidade? Bem, nós temos basicamente dois tipos de intervenções: as intervenções ligadas ao estilo de vida e as intervenções farmacológicas. Em relação às intervenções ligadas ao estilo de vida, nós temos intervenções dietéticas, sono reparador e o exercício físico, que é o que nós vamos dar ênfase aqui. Em relação ao exercício físico, em relação ao tratamento da obesidade, os tipos de exercícios que têm se mostrado mais eficientes são o exercício resistido, que as pessoas conhecem popularmente como musculação, o exercício de força, o exercício aeróbico ou o exercício combinado, que é quando você faz força e aeróbio na mesma sessão. Acrescento também a eficiência do HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade no emagrecimento. Então vamos lá. O exercício ele tem um papel importante no tratamento da obesidade e de todos os prejuízos causados pela obesidade, incluindo a dislipidemia. Porque a obesidade ela não é simplesmente o acúmulo de gordura a níveis excessivos. Quando a gente fala na intervenção do exercício em indivíduos obesos, nós não podemos pensar apenas que o exercício tem papel primordial na perda de peso ou na perda de gordura corporal, mas também no tratamento de qualquer outra complicação ligada à obesidade. E uma dessas complicações são as dislipidemias. A dislipidemia é caracterizada por uma desregulação nos níveis de lipoproteínas plasmáticas. Simplificando, a dislipidemia pode ser caracterizada como uma desregulação do colesterol. Então você tem basicamente aí dois tipos de colesterol: o LDL colesterol, que é conhecido popularmente como colesterol ruim, e o HDL colesterol, que é conhecido como colesterol bom. Você tem também os triglicerídeos, o VLDL. Então, a dislipidemia é caracterizada por aumentos no LDL, que é o colesterol ruim, queda no HDL, que é o colesterol bom, aumento no VLDL e nos triglicerídeos. Ela pode ser caracterizada por desregulação em todos esses componentes ou em um componente especificamente. Então a dislipidemia também pode ser caracterizada simplesmente por aumentos no LDL ou apenas diminuição no HDL ou aumento nos triglicerídeos. Então ela é caracterizada ou por uma desregulação em todos esses componentes que eu falei ou em um componente em específico. E aí entra o exercício físico tentando reverter todo esse prejuízo nas lipoproteínas plasmáticas, né? Tentando restabelecer os níveis normais de LDL, de HDL e de triglicerídeos, o que faz parte do tratamento de pessoas obesas. Tá? Então, o exercício ele tem vários benefícios em pessoas obesas. O exercício, inclusive, é muito mais do que simplesmente diminuir o peso corporal ou diminuir o percentual de gordura. Então, ele reduz a massa gorda, mas ele também regula a pressão arterial, que é muito alterada em pessoas obesas, na maioria das vezes. Ele diminui o colesterol total, o LDL colesterol e aumenta o HDL colesterol. No entanto, o HDL colesterol é pouco aumentado com o exercício. Aliás, ele não é só pouco aumentado com o exercício. Intervenções dietéticas e até farmacológicas também aumentam pouco o HDL colesterol. E por que seria interessante aumentar o HDL colesterol? Porque ele tem uma função cardioprotetora, portanto ele diminui a incidência de doenças cardiovasculares, né? Então, aumentos no HDL colesterol diminuem o risco para doenças cardiovasculares porque ele tem uma função
cardioprotetora. Uma de suas funções é carrear o LDL colesterol, ou seja, ele pega as moléculas de LDL colesterol, que são as lipoproteínas de baixa densidade, e elimina aquelas lipoproteínas, o que termina diminuindo a incidência, né, o risco para doenças cardiovasculares. No entanto, estudos clínicos destinados a reduzir o risco para doenças cardiovasculares através do aumento do HDL colesterol não tiveram sucesso. E esse estudo que eu me refiro aí, que foi do grupo do Goldberg em 2018, ele usou intervenção farmacológica. Mas também estudos utilizando exercício físico e dieta não tiveram tanto sucesso no HDL. Não é que ele não aumenta, ele aumenta, mas ele não aumenta a níveis tão satisfatórios. Né? É muito comum você ver um indivíduo obeso perder significativamente massa gorda com exercício, mas o HDL não aumenta tanto. É muito comum você ver um indivíduo obeso e hipertenso reduzir significativamente a pressão arterial com exercício, mas o HDL não aumenta significativamente. Né? Então, se o HDL não aumenta em termos de quantidade, será que a qualidade pode ser melhorada? Né? A gente poderia pensar assim. Ora, se a quantidade não é tão aumentada, será que a qualidade não é melhorada através do exercício? Bem, para a gente tentar responder essa pergunta, nós precisamos entender quais são as funções do HDL colesterol. O HDL colesterol ele desempenha basicamente 4 funções. A de transporte e fluxo reverso do colesterol, ou seja, ele carrega as moléculas de LDL colesterol, né, diminuindo a incidência de doenças cardiovasculares. Ele tem uma atividade antioxidante, ele tem uma atividade anti-inflamatória e uma atividade antitrombótica. Né? Veja a quantidade de funções positivas do HDL colesterol. Então, voltando para a pergunta, a quantidade de HDL não é aumentada, mas será que a qualidade, ou seja, suas funções não são potencializadas com o exercício físico? Será que o exercício físico não aumenta o efluxo reverso do colesterol? Não aumenta a sua capacidade antioxidante e anti-inflamatória? Bem, essas atividades que eu acabei de citar, né, atividade anti-inflamatória, antioxidante, elas são mediadas por enzimas associadas ao HDL colesterol. Por exemplo, a sua função antioxidativa é mediada pela enzima paraoxonase. E a função antitrombótica é mediada pelo fator ativador plaquetário acetilhidrolase. Eu só estou citando essas enzimas para que a gente possa entender alguns gráficos lá na frente. Então é o seguinte, o exercício ele pode influenciar na qualidade do HDL? Sim. Portanto, o exercício ele não aumenta muito o HDL. No entanto, ele aumenta significativamente a sua qualidade, ou seja, a sua função anti-inflamatória, antioxidante e a capacidade de fluxo do colesterol reverso, melhorando aí sua qualidade e potencializando suas funções. E aí eu mostro para vocês esse estudo que foi publicado numa revista específica de lipídios e doenças relacionadas a... Foi publicado numa revista específica para doenças associadas ao metabolismo dos lipídios e foi publicado por pesquisadores sul-africanos, né? Inclusive o primeiro autor é o Goldberg, né, que foi o autor que eu citei há poucos slides atrás. E esse estudo é intitulado Intervenções do exercício altera as subclasses de HDL, né, a distribuição de subclasses do HDL e sua função em mulheres obesas. Então o título do estudo ele já diz basicamente o que a gente vai encontrar na conclusão. O título do estudo já é uma afirmação, né? Intervenções com exercício altera a distribuição de subclasses do HDL e sua função em mulheres obesas. Então, como é que esse estudo foi conduzido? Eles pegaram 35 mulheres obesas e dividiram em 2 grupos. Então, você tinha um grupo controle, que não fazia nada, e tinha um grupo exercício.
né, que foi submetido a 12 semanas de treinamento combinado, ou seja, força e aeróbio na mesma sessão de treinamento, com intensidade moderada a vigorosa, 40 a 60 minutos por sessão, 4 dias por semana. Como é que eram os exercícios? Elas faziam dança, corrida, né? Em relação aos exercícios resistidos, elas usavam peso corporal, bandas elásticas e pesos livres. Em relação aos exercícios resistidos, elas faziam agachamentos, afundos, rosca direta, flexões de braço e desenvolvimento. Aí vamos para os resultados. Deixa eu dar uma aumentada na tabela para que a gente possa ver melhor. Aqui nós temos as alterações antropométricas de aptidão cardiorrespiratória e de perfil lipídico após 12 semanas de intervenção. O que é que nós podemos observar aqui que eu destaquei para vocês? Observem que aqui nós temos a circunferência da cintura, que foi diminuída significativamente nas mulheres que fizeram exercício, né? Elas saíram de 104 para 100. E aqui a circunferência do quadril, né? As mulheres que fizeram exercício saíram de 114 para 113. Então foi uma redução significativa, o que termina diminuindo aí a incidência de doenças cardiovasculares, né? Porque elas diminuem o depósito de gordura na região abdominal. Um outro ponto que eu destaquei foi o aumento no VO2 de pico, ou seja, na capacidade cardiorrespiratória. E o que é que nós observamos? O VO2 aumentou de 25,2 para 27,7 e foi um aumento significativo, ou seja, elas perderam gordura na região abdominal e melhoraram a capacidade cardiorrespiratória. No entanto, observem o aumento no HDL colesterol. Saiu de 1,00 para 1,05, ou seja, não teve aumento significativo nenhum. E além de não ter tido aumento significativo, não foi um aumento clinicamente relevante, né? Então vamos lá. Deixa eu diminuir para a gente continuar. Aqui nós observamos as alterações no percentual do HDL, da molécula grande do HDL, né? Que o exercício físico aumentou significativamente, né? A molécula grande e a molécula intermediária, o que termina melhorando a capacidade de efluxo do colesterol reverso. E falando em efluxo do colesterol reverso, observem que o exercício físico aumentou esse parâmetro. Ou seja, o exercício físico aumentou a capacidade que o HDL tem de carregar moléculas de LDL colesterol. Portanto, aumentou a sua capacidade cardioprotetora. E aqui nós vemos a função anti-inflamatória, que não foi tão significativamente alterada com o exercício, né? Alterou muito pouco. No entanto, o grupo controle, que foi o grupo que não fez exercício, teve piora nesse parâmetro. Em relação à função antioxidante, observe que o grupo que fez exercício apresentou aumento na capacidade antioxidante do HDL colesterol. E aqui nós vemos a relação entre o HDL e função anti-inflamatória e o HDL e a relação cintura-quadril. Então, observe nesse primeiro gráfico aqui que quanto maior o aumento na subclasse grande do HDL, ou seja, quanto maior o aumento nas moléculas grandes do HDL, maior era a função anti-inflamatória. Já aqui nós observamos que quanto maior a subclasse grande do HDL, menor era a relação cintura-quadril, né? Portanto, nós podemos dizer que o exercício físico, assim como intervenções dietéticas, né, e outras intervenções ligadas ao estilo de vida, mas enfim, destacando o efeito do exercício, ele não aumenta significativamente a quantidade do HDL colesterol. Tanto é que vocês observaram que o aumento ele foi ínfimo, foi de meros 1,00 para 1,05, se não me engano, né? Ou seja, um aumento nem estatisticamente significativo, nem clinicamente relevante. No entanto, apesar do exercício não aumentar a quantidade do HDL, ele aumenta a qualidade do HDL, ou seja, a sua função
cardioprotetora, sua função anti-inflamatória e sua função antioxidante. Ok? Então espero ter contribuído para vocês. Um abraço a todos e até mais.